Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Deus, aqui estão teus filhos, ó Pai. Senhor amado, nós queremos abençoá-los esta noite. Sabemos que são os teus instrumentos, ó Pai. Sabemos que são teus filhos, ó Pai. Mas a tua igreja nesse instante se une, ó Pai, em uma oração, em um clamor pela vida do teu filho, Senhor amado. Repreende toda enfermidade, Senhor amado, ó Deus, sobre sua mente, sobre o seu físico, ó Pai. Deus, cubra o teu filho, ó Pai. Revista de uma unção, de uma graça, cura, vai repreendendo todo o mal, toda enfermidade sobre o teu físico, ó Pai. Levanta cada dia o teu filho, Senhor amado, como teu instrumento vivo na tua obra, Senhor amado. Abençoa a tua filha, Senhor amado, dai graça a ela, dai amor a ela, dai entendimento, ó Pai, dai cada dia intrepidez, Senhor amado, mostra a ela que o Senhor está na frente, ó Pai, o Senhor está abençoando, está abrindo caminho, abrindo portas, ó Pai, o Senhor está dirigindo essa família, abençoando a família, abençoando suas filhas, ó Pai, em todas as áreas, guiando as tuas filhas, ó Pai, abençoando esse lar, protegendo esse lar, ó Deus, trazendo a tua direção e o teu suprimento sobre esse lar. Deus, seja para com o teu filho, ó Pai. Deus, e agora esse será o instrumento que o Senhor vai usar para nos abençoar, ó Pai. Deus, que sobre a sua mente, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor quer falar hoje, ó Pai, para salvar vidas, para curar vidas, para libertar vidas, ó Pai, o Senhor vai usar o teu filho como teu instrumento aqui esta noite, e nós, ó Pai, já vamos te louvando, já vamos te glorificando, já vamos exaltando o teu soberano nome, ó Pai, que é sobre todo o nome. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que vamos dizer ao pastor Roberto e à pastora Juvelene? Você precisa não esquecer, viu? Deus abençoe, viu? Amém. Meus queridos, a paz do Senhor a todos. Eu quero agradecer o carinho do meu pastor Salmo de Omar, que é uma referência para a minha vida. É um homem íntegro, um homem leal, com uma vida disciplinadíssima diante de Deus e dos homens. Agradecendo a ele, eu agradeço a minha pastora, a pastora Cássia Vilela, aos obreiros e obreiras da minha igreja, a Catedral da Família. Eu me sinto emocionado, tocado por Deus, porque toda manifestação de carinho, ela nos comove, ela nos toca. E não foi diferente comigo nesta noite. Eu sei que eu tenho o amor do meu pastor. Não são muitas as vezes que podemos nos falar, assim no tete a tete, olhando nos olhos um do outro, mas eu sei que ele fala através da oração, dos conselhos, e fala comigo através dos seus exemplos. Portanto, eu agradeço de público a toda a manifestação de carinho da minha querida igreja. Amém? E a minha esposa é minha companheira. Nós completamos, para a glória de Jesus, 30 anos de vida conjugal, e nós estamos aí fazendo a obra do Senhor. O que é interessante é que hoje pela manhã eu concluí um seminário de escatologia bíblica no Jardim Colorado, numa congregação do Ministério Fama. E quando eu entrei no carro para me dirigir à minha residência, no caminho eu disse: Senhor, como eu sinto saudade da minha igreja, como eu tenho vontade de estar todos os domingos na minha igreja. Deus sonda os corações. Se Deus tocou no coração do meu pastor para se pronunciar dessa forma, é porque Deus com ele falou. E Deus conhece as minhas necessidades. E eu glorifico a Deus mais uma vez por este carinho. Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia nesta noite no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Hoje eu não vou ler a Epístola aos Coríntios, de forma alguma. Vai ficar para um outro dia. Apocalipse capítulo 20. A partir do versículo 11. Irmãos, quando nós preparamos uma palavra para ministrar, nós pedimos uma confirmação a Deus. Eu aqui cheguei nesta noite, e o evangelista irmão Carlos César, não é isso? Foi, né, pastor Darley? Ele orou aqui ao lado de sua virtuosa esposa. E ele leu um texto tremendo, impactante.
E ele disse ainda com as suas próprias palavras, ele está aqui conosco ainda? Está aqui? Saiu? Ele disse, na primeira vez Jesus veio para salvar, mas aqui no texto, percebemos que ele também virá para julgar. Eu disse, Deus, tu estás confirmando o que eu vou falar nesta noite. Então leia comigo, capítulo 20, versículos 11 a 15 do Apocalipse. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Diga comigo nesta noite, eu creio que o juízo final irá acontecer. Queridos irmãos e ouvintes atentos da imutável e transformadora palavra de Deus, indubitavelmente, de todos os temas escatológicos, o mais auspicioso, o mais convidativo é, com certeza, o que trata do juízo final. O juízo final é um tema que impressiona cultos e incultos, a ricos e pobres, a bons e maus, a cristãos e não cristãos. Ele será a conclusão dos severos juízos estabelecidos pelo Trino Deus. E será, com certeza, o dia mais terrível da história da raça humana. O juízo final vai ser muito mais terrível do que a destruição que sobreveio às promíscuas cidades de Sodoma e Gomorra no Velho Testamento. Será muito mais terrível do que a destruição que sobreveio à cidade e fortaleza de Jericó, numa ação orquestrada, planejada e protagonizada por Josué e os seus comandados. Será muito mais terrível do que a destruição que sobreveio a Roma no ano 64 da era cristã, quando o próprio imperador, o demente insano Nero, ateou fogo à capital do seu império e lançou a culpabilidade sobre os cristãos da sua época. O juízo final vai ser muito mais terrível do que a destruição que sobreveio a Jerusalém no ano 70 da era cristã, numa ação orquestrada e executada pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano, que contava na época com efetivo militar composto por 80 mil homens bem treinados e bem equipados. Jesus havia profetizado que Jerusalém seria destruído. Isto de fato aconteceu. E o Senhor disse mais, que não ficaria pedra sobre pedra. Tito cercou Jerusalém por 143 dias, quase 5 meses. E como os judeus não se renderam, ele deu ordens aos seus comandados que arrebentassem os muros, os portais e liquidassem a tudo e a todos. Houve uma matança terribilíssima, uma verdadeira hecatombe, uma verdadeira carnificina. Morreram naquela época 1.100.000 judeus. A destruição foi tão bem protagonizada que Flávio Joséfo, além de historiador, ele era general do exército de Israel. E uma vez capturado, este homem começou a descrever as cenas tétricas e apavorantes que ele visualizava. E ele disse que em alguns trechos de Jerusalém o sangue dos mortos era de tão grande volume que os judeus pegavam o próprio sangue para combater incêndios de casas que estavam em chamas. Foi o caos. Tudo isto aconteceu no ano 70 da era cristã. O juízo final vai ser muito mais terrível do que a destruição que sobreveio à cidade japonesa de Hiroshima no prelúdio da Segunda Guerra Mundial. Precisamente no dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã. Hiroshima contava na época com uma população de 343.969 habitantes. O bombardeiro B-29, apelidado de Enola Gay, sobrevoou a cidade e lançou sobre a população indefesa a primeira bomba atômica, apelidada de Little Boy ou Garotinho.
Esta bomba pesava 4 toneladas. E a 580 metros do solo, ela explodiu, matando instantaneamente 140 mil pessoas. E outras tantas morreram em decorrência dos sérios ferimentos, ou então da alta radioatividade. 3 dias depois, uma outra bomba foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. O curioso é que Paul Tibbets, o coronel aviador que comandava o Enola Gay, no momento da explosão ele disse: foi um horror, é como se 1000 sóis brilhassem na mesma hora. O juízo final vai ser muito mais terrível do que o grande atentado terrorista de 11 de setembro de 2001, protagonizado por Osama Bin Laden e os seus comandados da rede Al-Qaeda, que quer dizer a base em português. Para isto, ele inseriu na nação mais rica do mundo 19 terroristas de origem árabe. E este planejamento foi muito bem construído e também executado. Nas linhas do mal, é óbvio. Os alvos seriam 3. Primeiro, o World Trade Center, símbolo do capitalismo americano e mundial. Era um complexo arquitetônico formado por 7 edifícios, destacando-se ali as torres gêmeas. A torre norte tinha 417 metros, a torre sul 415. Juntas compunham 110 andares. Ali operavam 435 empresas de 26 países. Era o prédio mais alto de Nova York, o segundo dos Estados Unidos e o 5º do mundo. O símbolo do capitalismo americano e mundial iria esboroar, porque os terroristas sequestraram 2 aviões que foram arremessados como mísseis inflamáveis contra as torres, que foram feridas de morte. Morreram na queda das torres gêmeas 2.819 pessoas, incluindo 343 bombeiros, incluindo 3 cidadãos brasileiros. O segundo alvo foi o Pentágono, que fica em Arlington, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, construído entre 1941 e 1943. Lá trabalham 23 mil funcionários, entre civis e militares. Portanto, um terceiro avião sequestrado foi arremessado contra o Pentágono. Morreram 140 pessoas. O número de mortes só não foi maior porque o avião chocou-se contra uma ala desativada que passava por uma restauração, por uma reforma. O último alvo seria a Casa Branca em Washington, a sede do governo americano. O 4º avião, tomado pelos terroristas, simplesmente dirigia-se para a Casa Branca, para um atentado terribilíssimo, mas passageiros entraram em luta corporal contra os terroristas e o avião caiu numa pastagem em Shanksville, na Pensilvânia. No total, morreram 3.225 pessoas. Tudo isto que eu elenquei, tudo isto que eu enunciei, tudo isto quanto textualizei nesta noite é extremamente comovente. Nós não temos blindagem nos corações e por isso nos comovemos ao ouvirmos tais relatos, porque a história, sobretudo, os confirma. A história nos dá o respaldo devido para que possamos fazer tais afirmações de público. Porém, nada disso se compara ao terrível dia do juízo final. Eu quero dizer nesta noite, como profeta do Senhor, que o dia do juízo final já se visualiza. O dia do juízo final já se aproxima. O dia do juízo final, sobretudo, está predito. Em Atos 17:31 diz a Bíblia: porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Creiam os homens ou não, gostem disso ou não, se simpatizem com esta mensagem ou não, o juízo final está predito e vai acontecer. Quem crê nisso, aplauda Jesus comigo nesta noite memorável. João, o escritor do Apocalipse, ele cumpria o seu duro exílio na inóspita, o desértica ilha de Patmos, quando Deus lhe deu a magnífica revelação que compreende textualmente o Apocalipse. E em particular, ele descreve no capítulo 20 uma cena fantástica que Deus lhe mostrara. Ele disse: eu vi um grande e sublime trono branco. O trono é grande porque fala da onipotência de Cristo.
O trono é branco porque fala de sua justiça, pureza e santidade. Eu quero vos dizer nesta noite, neste afogueado púlpito da ordeira e triunfante Igreja Catedral da Família, cuja sede fica em Goiânia, no estado de Goiás, para aqueles que nos assistem pela internet, que o trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto em Brasília, a sede do governo brasileiro. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta a presidente Cristina Kirchner, na Casa Rosada, em Buenos Aires, a sede do governo argentino. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta o presidente Barack Hussein Obama, nos Estados Unidos, na Casa Branca em Washington, a sede do governo americano. O trono de Cristo é muito mais glorioso do que a cadeira presidencial, onde se assenta o presidente da União Europeia, Manuel Durão Barroso, em Bruxelas, que também serve como capital da Bélgica. O trono de Cristo é muito, muito, muito mais glorioso do que o trono real, onde se assenta a rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham, em Londres, a sede da realeza britânica, porque o trono de Cristo é perfeito, é santo, é puro e incorruptível, e nele Cristo se assentará para julgar os ímpios de todas as épocas. Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. João disse que simplesmente no dia do juízo final, todos os mortos ímpios irão ressuscitar. Ele disse, o Hades dará os seus mortos. O que é o Hades? É o inferno provisório de tormentos parciais, onde estão todos os ímpios de todas as épocas, das anteriores à atual dispensação, que já morreram, é óbvio, e eles ressuscitarão no dia do juízo final. Agora os ímpios não haverão de ressuscitar com corpos gloriosos como aqueles que você, servo de Deus, haverá de ter, com aquele corpo glorioso que você, mulher, terá. Os ímpios ressuscitarão com corpos marcados pela vergonha, corpos da ignomínia, com as marcas tétricas e apavorantes do pecado. O Brasil tem a modelo mais famosa do mundo, chamada Gisele Bündchen. Gisele é de Horizontina, Rio Grande do Sul. Ela é a modelo mais famosa de todos os tempos. Meus amados irmãos, hoje ela mora nos Estados Unidos da América do Norte. Vocês são muito bem informados. Ela tem uma fortuna avaliada em quase $1 bilhão. E ela é a maior modelo de todos os tempos. O mundo da moda se divide entre antes e depois de Gisele Bündchen. Calcular o quanto custa um passo que Gisele dá na passarela. Quando ela entra numa passarela do Brasil, do exterior, para desfilar, cada passo que ela dá custa $1.300. $1.300. É muito, eu sei, mas é o que as pessoas estão dispostas a pagar. $1.300. Por isso, Gisele anda tanto, desfila tanto, e o seu patrimônio é estupendo e cresce assustadoramente. Mas cada passo que você dá andando com Jesus, você ganha mais do que Gisele. Você ganha graça, glória, batismo, poder, dons espirituais, dons ministeriais e bênçãos agregadas à salvação. Se é verdade, aplauda aquele que te alistou, aquele que te salvou, Jesus Cristo, Senhor. Caso Gisele não se arrependa dos seus pecados, no dia do juízo final, ela não irá ressuscitar com este corpo que é aplaudido nas passarelas do Brasil e do exterior. Caso ela não se arrependa, caso não dê a meia volta, caso não sofra a metamorfose espiritual, caso ela não passe por debaixo do chuveiro do Calvário e receba o banho do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Gisele não irá ressuscitar com este corpo que é aplaudido nas passarelas do Brasil e do exterior. Ao contrário, caso não se converta, volta a dizer, ela estará ali com o corpo da vergonha, o corpo do pecado, o corpo da ignomínia, e poderá haver um contraste entre Gisele e a irmã Maria. A irmã Maria é uma figura talvez anônima, a irmã Maria, serva de Deus, a irmã Maria batizada com Espírito Santo e fogo, a irmã Maria que tem dons espirituais, a irmã Maria que nunca murmurou, mas sempre aguardou no Senhor todas as coisas, a irmã Maria boa mãe, a irmã Maria boa esposa,
a irmã Maria crente fervorosa, a irmã Maria que nunca tocou na unção do seu pastor, a irmã Maria que nunca usou um vestido de grife comprado no Flamboyant Shopping Center, mas usava roupas simples feitas pela costureira do seu bairro, que não é demérito para ninguém. A irmã Maria que nunca colocou nos pés uma sandália cara de grife, mas usava sandálias artesanais compradas na feira da lua. Caso Gisele não se converta, poderá haver um contraste entre ela e a irmã Maria. Gisele poderá estar ali com o copo da vergonha, e a irmã Maria glorificada, auxiliando Jesus Cristo no julgamento. Bendito seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. O dia do juízo final é uma realidade. O dia do juízo final vai ser o dia mais terrível da história da raça humana. Agora preste bem atenção. A Bíblia diz que ali estarão grandes e pequenos diante do trono de Cristo. Isto nada tem a ver com tamanho físico, mas sim com o prestígio e influência que as pessoas tiverem enquanto aqui viveram. Lá estarão os grandes milionários, os grandes catedráticos, os grandes poliglotas, os grandes empreendedores, como Steve Jobs. Foi um gênio, mas não cria em Deus. Chegou a demitir um funcionário porque este era cristão e queria fazer um culto na sua empresa. E estarão ali os grandes que tiveram expressão no aspecto socioeconômico e cultural, mas disseram não à cruz ensanguentada de Cristo. De igual modo, ali estarão os pequenos. Quem são estes? Aqueles que não tiveram nenhuma expressão no aspecto socioeconômico e cultural e rejeitaram o plano salvífico da parte de Deus. Grandes e pequenos estarão nivelados diante do trono branco. Nos diz a Bíblia que o mar dará os seus mortos. Os que morrerem em naufrágios, os que morreram em combates marítimos, os que morreram em afogamentos, os que morreram em catástrofes generalizadas, os que morreram em tsunamis, os que morreram das mais diferentes formas, em todos os mares, haverão de ressuscitar. Lembremos-nos aqui nesta noite do grande transatlântico Titanic, que afundou no dia 14 de abril de 1912, resultando na morte dramática de 1.523 pessoas. Lembremos-nos do Batom Mochi 4, que afundou na Baía de Guanabara, no Réveillon de 88, matando 55 pessoas. Lembremos-nos do submarino nuclear russo Kursk, que afundou no mar de Barents, no norte da Rússia, em agosto de 2000, matando 118 tripulantes. Portanto, o mar dará os seus mortos. Muitas pessoas não creem no juízo final, porque apelam para o indicativo de que Deus é amor. Foi lido aqui nesta noite. De fato, Deus é amor. Agora, Deus também é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Hebreus 10, 31 diz a Bíblia: horrenda coisa é o homem cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero mexer com a tua estrutura nesta noite. Eu quero mexer com o teu ponto racional. Eu quero mexer lá dentro da sua estrutura, onde você decide o que vai fazer e o que não vai fazer. Eu quero que você me entenda que o juízo final sinaliza-se como algo real e não fictício. Ele não é uma possibilidade, ele é uma realidade, e ele vai acontecer. Esta sociedade se distancia de Deus, esta sociedade recua da cruz, esta sociedade teima em inclinar-se diante do pecado. Estamos vivendo dias dificílimos, onde uma jovem está leiloando a sua virgindade pelas redes sociais. Estamos vivendo dias terríveis, quando as pessoas não têm coragem para fazer uma marcha pela santidade, uma marcha pela família, uma marcha pelas coisas boas, mas desenvolve a marcha pela maconha, e isto é trágico. Nós estamos vivendo dias dificílimos. A raça humana insiste em se desviar de uma conduta séria, afastando-se de Deus. Portanto, o juízo se aproxima, o juízo final, ele vai acontecer. Quem crê, glorifica a Deus comigo uma vez mais por isto nesta noite. Quem é que vai estar diante do trono branco? Estarão ali, escute, preste bem atenção, isto é sério. Reis maldosos como Eglon, rei de Moabe. Estarão ali mentirosos como Ananias e Safira, homicidas como Caim, falsos crentes como Alexandre Latueiro, traidores como Judas Iscariotes. Estarão ali os grandes imperadores do passado, como Nero, Calígula e Domiciano.
Estarão ali ditadores cruéis que cometeram inúmeras atrocidades contra os seus liderados, como Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Idi Amin Dada, Mao Tse Tung, Nicolai Ceausescu, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein e outros ditadores cruéis. Todos estarão diante do trono branco de Cristo Jesus para responder por todos os seus erros praticados aqui na terra. Ali estarão os falsos líderes religiosos que arrastaram multidões para a perdição eterna, com as suas malditas heresias, como Jim Jones, como David Koresh, como Joseph Kibiwiteri, como Masaharu Taniguchi, como Reverendo Mu, como Shoko Asahara, como José Luiz de Jesus Miranda e como Sergei Torop, o novo falso Cristo da Sibéria, portanto da Rússia. Estes que estão inseridos, que estão camuflados, estão velados no sincretismo religioso operante no mundo, estes estarão diante do trono branco para responder pelos seus atos abomináveis diante de Deus. Ali estarão também os militantes de grupos terroristas, como o Hamas, o Hezbollah, o Setembro Negro, o Fatah, como o Quimer Vermelho, como o Sendero Luminoso, como o ETA, como o IRA e outras agremiações religiosas que incitaram todo tipo de violência e praticaram todo tipo de mal e derramaram sobretudo muito sangue inocente. Ali estarão os mafiosos como Al Capone, ali estarão ladrões como o bandido da luz vermelha. Ali estarão os pedófilos, que simplesmente estão arrasando com as nossas crianças. E é algo que nós temos que refletir, é algo que nós temos que levar em conta e tentarmos criar uma blindagem, porque eles estão aí tal qual feras alucinadas, tomadas pelo poder do diabo, tentando abocanhar as nossas crianças. E o pai tem que orar, a mãe tem que orar, impõe as mãos sobre o seu filho, clame pelo poder do sangue de Jesus, porque os pedófilos estão espalhados na face da terra. Mas no dia do juízo final, eles estarão trêmulos diante do trono branco de Cristo, como Álvaro IG, o português que simplesmente abusou de 100 criancinhas inocentes. Ali estarão também os estupradores covardes e cruéis, que encurralam suas vítimas nos guetos, e simplesmente apavoram suas vítimas, as tomam como se fosse um produto vulgar e qualquer, e depois abusam destas sexualmente, e em muitos casos até mesmo acabam matando-as, o que é extremamente triste. Poderíamos citar aqui nesta noite o americano Ted Bundy, que simplesmente abusou e matou 36 mulheres do seu país, e isto é trágico. Ali estarão os sanguinários, como Pedro Lopes, o colombiano que matou 300 pessoas, e ele disse diante de um magistrado: eu não me arrependo de nenhum dos meus crimes, o que mais me dava prazer era matar, e quando eu via a vítima caindo, eu sentia uma grande realização por ver os seus últimos gemidos. E isto é trágico. Mas Pedro Lopes e tantos outros que derramam sangue inocente estarão diante do trono branco para responder por todos os seus crimes. Quem concorda comigo, diga amém nesta noite. Ali diante do trono branco de Cristo estarão os ateus, como Karl Marx, como Che Guevara, como John Lennon, que disse: nós, os Beatles, somos mais populares do que Jesus Cristo. Como é que eles vão fazer? Onde é que estará a sua empáfia, a sua flatulência? Entenda isto como vaidade, não outra coisa vulgar. Como é que ficarão tais pessoas agora diante do trono branco? Estarão olhando na face daquele que vive e que reina para todo sempre, Jesus Cristo, o bendito e eterno Filho de Deus. Ali estarão, meus amados irmãos, os filósofos como Nietzsche, que esboçou a chamada teologia do Deus morto. E Nietzsche vai entender que o meu Deus vive e reina para todo sempre naquele grande dia. Ali estarão diante do trono branco de Cristo os astros de Hollywood, que incitaram todo tipo de violência, de irreverência e de infidelidade conjugal, como Marilyn Monroe, como Charles Bronson e tantos outros atores e atrizes. Ali estarão diante do trono branco de Cristo Jesus, lamentavelmente,
Meus amados irmãos, aqueles que apenas deram esmolas, que cuidaram da filantropia, foram altruístas, aqui pensaram no próximo, mas esqueceram de si mesmos, nada fizeram por sua alma, nada fizeram pelo seu destino, acreditavam que fazendo o social estariam perdoados, estariam isentos de qualquer tipo de culpabilidade, deram cestas básicas, deram esmolas, cuidaram da filantropia, mas nenhum bem promoveram a si mesmo, e eles estarão ali, diante do trono branco de Cristo Jesus, o Senhor. Lá estarão também os bruxos, que simplesmente mataram e mutilaram crianças inocentes, utilizadas para os seus rituais macabros. Eu estava em Rondônia há poucos dias atrás, e uma mulher veio falar comigo e me disse: meu pastor, ore por mim, pela minha família, porque uma neta minha sumiu, desapareceu, e nós lamentavelmente somos informados agora, de que a nossa neta, ela foi tomada por bruxos, que a levaram para uma encruzilhada, e podem tê-la matado, e podem tê-la mutilado, e podem tê-la utilizado para um ritual macabro. Quantas mães estão chorando o desaparecimento dos seus filhos? Quanta vacância existe no seio de muitas famílias, porque esses bruxos tomaram nossas criancinhas, o que é extremamente lamentável. No dia do juízo final, diante do trono branco de Cristo, estarão ali os satanistas, sim, aqueles que adoraram o diabo, como Anton LaVey, que em 1966, em São Francisco, na Califórnia, ele inaugurou a primeira igreja, o primeiro templo, dedicado com exclusividade ao culto ao diabo, e o senhor LaVey apresentou a nova roupagem da teologia do Deus morto, e disse: Deus morreu, e a igreja está órfã na terra, Deus morreu, e muito em breve, os crentes vão desaparecer, vão ser deletados da terra. O senhor LaVey, ele abusou da Bíblia, a palavra de Deus, e em 1969 produziu e lançou a Bíblia do diabo, com 272 páginas, e ele disse: a minha Bíblia, sim, é a verdade suprema, ela há de prevalecer contra a Bíblia dos cristãos. O senhor LaVey vai estar diante do trono branco, mas estarão ali outros satanistas, como Peter Hoover Gilmary, o atual sacerdote da igreja do diabo. Recentemente ele disse: eu sou músico, eu sou intelectual, eu entendo que o cristianismo não pode prevalecer, eu entendo que o diabo será senhor de toda a terra. Naquele grande dia, diante do trono branco, o senhor Peter Hoover Gilmary vai se sentir pequenino, minúsculo, tacanho, diante da grandeza e majestade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali também vai estar Toninho do Diabo, o satanista brasileiro mais conhecido e cuja fama transcende os limites, vai do Oiapoque ao Chuí, o que é extremamente lamentável. Toninho do Diabo, ele se gaba de dizer que ele é o maior marqueteiro do diabo. Ele foi consagrado a bispo a serviço de Satã em 1996 pelo senhor Anton LaVey. Recentemente, Toninho do Diabo disse: Satanás, tu és tudo na minha vida. Naquele grande dia, no dia do trono branco, o senhor Anton LaVey, o senhor Peter Hoover Gilmary e Toninho do Diabo e todos os satanistas que talvez estejam nos assistindo nesta hora, e aqueles que vão saber desta mensagem que foi pregada nesta igreja, esta igreja que não brinca, esta igreja que prega a palavra com seriedade, esta igreja que não teme o inferno, esta igreja que avança, esta igreja que marcha, esta igreja que atropela o diabo, atropela o inferno. Eles vão saber sim, que no dia do juízo final, eles vão ter que olhar para a majestade e glória daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. O dia do juízo final, ele é uma realidade. Ele não é ficção. Ele é uma realidade que vai acontecer. E eu quero que você nesta noite pense muito sobre como está a sua vida. Eu quero que você reflita sobre como é a sua estrutura de fé. Como é que você está preparado para enfrentar o quadro futurístico?
Muitas pessoas estão apavoradas porque há uma indicação falaciosa de uma profecia maia que o mundo vai acabar no dia 21 deste mês. Nesta semana, o pastor Samuel Almeida, vice-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Fama, ele me disse que ouviu de um grupo de amigos que estes creem literalmente que o mundo poderá acabar no dia 21 de dezembro, portanto, na próxima semana. Mas, meus amados irmãos, há um projeto escatológico programado por Deus, e isto é falácia. Agora, o juízo final não, o juízo final é algo concreto, está na Bíblia Sagrada, vai acontecer. Pense nisto e se prepare para o quadro do futuro. Agora, uma coisa eu quero dizer para que isto lhe console o coração: a igreja não será julgada no dia do juízo final. Romanos 8, versículo 1 diz a Bíblia: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu irmão, aplauda Jesus, você não vai ser julgado naquele dia. Aplauda, aplauda, aplauda Jesus. Louvado seja Deus. Alguns livros serão abertos no dia do juízo final, por Cristo Jesus o Senhor. Dentre eles destacamos 2. Primeiro, o livro das obras dos homens. Escute o que eu vou dizer. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24, a Bíblia diz que os pecados de alguns homens são manifestos precedendo o juízo. Em outros casos, tais pecados praticados manifestar-se-ão depois. Isto é, quando? No dia do juízo final. Existem muitas pessoas que conseguem simplesmente ocultar os seus pecados diante da ótica humana muito bem. Conseguem camuflar os seus erros diante da visão da ótica humana. Mas de Deus, ninguém consegue esconder absolutamente nada. Deus é onisciente, Deus vê todas as coisas. Ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe o que você fez ontem. Ele sabe o que você fez hoje. Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Deus controla tudo sobre as pessoas. E Ele tem o registro das obras tortuosas, catatônicas, negativistas que as pessoas aqui praticam. No dia do juízo final, pecados não confessados virão à baila, virão à tona, e tudo se revelará. Existem pessoas que têm pose garbosa, mas escondem pecados horrendos. E no dia do juízo final, tais pecados não confessados serão manifestos. Quem matou o PC? Paulo César Farias. Eu não sei, tu não sabes? Deus sabe. Onde se encontra aquela garotinha inglesa, Madeleine, que sumiu em Portugal, no Algarve? Nós não sabemos para onde ela foi. A polícia portuguesa sequer tem ainda informações do seu paradeiro. Deus sabe o que aconteceu com Madeleine. É bom que você nesta noite pense um pouco sobre isto. É uma noite oportuna para você refletir sobre a sua estrutura de fé. Eu quero que você entenda nesta noite que a igreja não será julgada no dia do juízo final, mas pecados não confessados podem comprometer o destino das nossas almas. Quem sabe nesta noite o Espírito de Deus nos remete a uma profunda reflexão sobre a necessidade de um conserto que nós temos que fazer. Isso passa por mim, isso passa pela minha esposa, isso passa pela minha casa, isso passa por todos nós. Isto não é brincadeira. Talvez você não nutra tanta simpatia por ouvir mensagens escatológicas, mas eu quero que você entenda, é uma realidade bíblica. Em nome de Jesus, eu não estou te acusando, não há tribunal de inquisição aqui instaurado. Eu estou te chamando à reflexão. Em nome de Jesus, não brinque. Tu és crente para ir para o céu. Tu és crente para fazer a diferença numa sociedade pernóstica, numa sociedade derrapante, tortuosa, numa sociedade que se inclina diante do pecado. Você foi lavado no sangue de Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo e fogo, você tem dons espirituais, você tem dons ministeriais, você tem o selo da promessa. O teu destino não é o inferno, o teu destino é a laureada, encantadora glória de nosso Deus. Então não brinque com o pecado. Se você sentir necessidade nesta noite, quando nós formos orar, eu quero que você corra para frente,
como se talvez fosse a tua última oportunidade. Corra, porque do Calvário ainda asperge sangue. Corra, porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar os teus pecados. Eu quero que tu me entendas que o nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você fez algo que realmente afrontou a Deus, que entristeceu o Espírito de Deus, você não tem uma situação de desespero, ao contrário, você pode mudar o seu quadro. De que forma? Confessando o seu erro, pedindo perdão por sua culpabilidade, e o sangue de Jesus vai te perdoar, e a paz e a quietude voltará a te dar prazer no seu dia a dia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aqueles que não confessaram seus erros no dia do juízo final, quando o livro das obras for aberto, os seus pecados serão manifestos. E aí, como é que as pessoas vão fazer? O homem não vai ter para onde correr. Como numa projeção de uma película cinematográfica, Jesus mostrará à pessoa onde foi que ela errou, em qual motel ela entrou, em quem ela atirou, como foi a sua calúnia, qual foi o alvo do seu veneno. E isto será mostrado no dia do juízo final. Então, em nome de Jesus, reflita nesta noite e pense: se algo lhe aconteceu, nem tudo está perdido. O sangue de Jesus te espera nesta noite. O sangue de Jesus está pronto a te perdoar. Bendito seja o nome do Senhor. Quem crê nisso, aplauda Jesus comigo uma vez mais. Agora, aqueles que vivem de maneira abusiva diante de Deus, porque esta sociedade, eu volto a dizer, ela se inclina para o pecado e ela insiste em se opor a Deus e a sua palavra. Estes, no dia do juízo final, quando o livro das obras for aberto, verão ali a constatação dos seus erros, onde erraram, onde pecaram, onde infringiram as leis de Deus. O último livro a ser aberto é o livro da vida. Este é o rol dos membros salvos da eternidade. Escute-me, eu quero que você pare nesta noite e reflita. O teu nome está escrito no livro da vida. Tenha esta convicção. Pense nisso nesta noite. Talvez você não tenha conseguido construir tudo o que você desejou. Talvez você não tenha ido nos limites que você gostaria de ter ido. Mas uma coisa você tem, e ninguém pode tirar se você vigiar. O teu nome reluz no livro da vida. Bendito seja Deus. Quando o Senhor abrir o livro da vida, Ele vai ler os nomes dos eleitos. Muitas vezes eu vou a algumas formaturas, como de minhas duas filhas, a Priscila e a Camila. E no momento em que seus nomes foram citados, a alegria de um pai e de uma mãe é muito grande. A alegria dos familiares, dos parentes, dos amigos, dos professores, enfim, de todos. Muito maior é a alegria da pessoa ser diplomada. Que satisfação ter o seu nome ali graciosamente sendo anunciado, para pegar ali o seu diploma, resultado de todo o seu esforço. Agora, que alegria você vai sentir quando Jesus anunciar o teu nome, e o teu nome vai retumbar nos portais da eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se Jesus vai te chamar pelo nome que você tem agora, e não posso te afirmar, ou pelo novo nome que cada crente haverá de ter. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você vai entender quando Cristo te chamar, e você vai entender que compensou ter sido crente, ter sido fiel, compensou ter rompido com os laços do pecado, compensou ter vivido em santidade, em oração, em jejum, buscando a face do Senhor, compensou ter seguido a Jesus, fazendo a diferença. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em Hollywood, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América do Norte, existe a calçada da fama. Literalmente ela é uma calçada feita de granito com estrelas róseas intercaladas. E mais de 3.000 nomes de celebridades estão ali inseridos. Recentemente, o Comitê de Entretenimento de Hollywood definiu que Nicole Kidman, atriz australiana radicada nos Estados Unidos, teria o seu nome na calçada da fama. É uma glória para os mortais, principalmente para aqueles que estão atuando em Hollywood.
No referido dia, depois de desembolsar $20.000, Nicole convidou os familiares, os amigos e a imprensa sensacionalista. E no ato inaugural, quando o mestre de cerimônias puxou aquele pano aveludado de vermelho, Nicole Kidman viu o seu nome reluzindo na calçada e caiu de joelhos e começou a gritar histericamente, a dizer: hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque o meu nome está escrito na calçada da fama. Para você é pouco, mulher, para você é pouco, homem, para você é pouco, irmão, para você é pouco, obreiro e obreira do Senhor. Nós não queremos os nossos nomes numa calçada. Na calçada as pessoas trafegam, na calçada as bicicletas passam, na calçada a combustão é lançada, na calçada cai a chuva e bate o sol. Nós queremos os nossos nomes no livro da vida, no livro do Senhor. Louvado seja aquele que vive e que reina para todo sempre. Agora, quando Jesus concluir a leitura dos nomes dos eleitos, vai haver uma cena triste. O livro vai se fechar. E os ímpios com corpos marcados pela vergonha vão começar a gritar diante do trono branco: Senhor, e nós? Dá-nos uma nova oportunidade. Mas Tiago disse que aquele dia vai ser sem misericórdia. Capítulo 2, verso 13 da epístola de Tiago. Misericórdia hoje. Misericórdia aqui agora. Eu não sei como tem sido a sua trajetória, mas se você romper com os laços de pecado e vier aqui nesta noite receber a Cristo como Salvador, todos os seus pecados serão cancelados. O poder do sangue de Jesus vai triunfar, e onde abundou o pecado, superabundar a graça. Bendito seja o nome do Senhor. Mas agora entenda clara e perfeitamente: se a pessoa não fizer isto, no dia do juízo final, o ímpio, o pecador não regenerado, não terá uma outra escapatória. Escapatória, volta a dizer, a hoje, aqui, agora. Cristo é a pedra de escape. A tua saída não é Buda, Confúcio, Maomé. A tua saída não é Choco Asahara, não é o Reverendo Moon. A tua saída não é Chico Xavier. A tua saída não é o monge tibetano Dalai Lama. A tua saída não é José Luiz de Jesus Miranda ou Sergei Torop. A tua saída é Jesus, o bendito e eterno Filho de Deus. E nesta noite Cristo te espera para uma decisão seríssima. Aí os ímpios vão gritar: Senhor, perdoa-nos. Mas não haverá escapatória, não haverá misericórdia. E no ato de sua soberania, Jesus vai lançar os ímpios de uma só vez no lago que arde em fogo e enxofre. Isto tudo é triste, assustador, mas real. Porém, eu tenho uma boa notícia para você que está comigo aqui nesta noite. E para você que nos assiste pela internet. Hoje não é o dia do juízo final. Hoje é o dia da graça. Hoje é o teu dia. Hoje é o dia do perdão dos teus pecados. O diabo talvez tenha te surrado durante muito tempo. Talvez o diabo tenha estraçalhado o teu lar. Talvez na tua casa uma torre de Babel tenha sido instaurada. Ninguém fala mais o mesmo idioma, a mesma língua. Há uma divisão terribilíssima instaurada dentro da tua casa. Talvez você tenha passado a noite anterior numa boemia, na orgia, tomado pelo poder do diabo, angustiado, sufocado, asfixiado. Você não sabe o que fazer, você não sabe como agir. Talvez você se encontre perdido diante das sinalizações do sincretismo religioso, e você já experimentou praticamente de tudo, mas tu continuas a mesma pessoa. Porém, nesta noite, Jesus se apresenta como única saída para ti. Receba Jesus, aceite a Jesus, e os teus pecados cairão por terra, e o teu nome vai reluzir também no livro da vida. Quem crê, aplauda mais uma vez a Jesus nesta noite. Eu estive em Rondônia há poucos dias atrás. Há menos de um mês, eu estava em Cacoal com o pastor Nelson Lutemberg. Nós estávamos diante do templo e ele me disse que faria um acerto financeiro com o empresário que ali chegaria. Ele mal acabou de falar e o homem chegou, estacionou a sua caminhonete reluzente, desceu. E o pastor o levou até o gabinete onde foi fazer o acerto financeiro com ele.
em decorrência de uma construção que ele desenvolvera. Enquanto o pastor preparava o cheque com o tesoureiro, aquele homem começou a chorar. E o pastor perguntou-lhe: mas por que você chora? Está tudo tão bem contigo, não está? Ele disse: sim, mas nem sempre foi assim. E ele contou o seu drama. Ele disse: olha, meu pastor, eu fui um dos homens mais ricos de toda esta região. Eu tenho muitos bens hoje, mas eu era muito mais rico alguns anos atrás. Porém, eu era alcoólatra. E eu largava as fazendas, as minhas atividades, para encostar a minha barriga num botequim, num balcão de um botequim, onde eu passava horas e horas tomando cerveja e ouvindo canções mundanas. A minha vida era triste, o diabo me escravizava. E quando eu chegava na minha casa embriagado, a minha esposa obviamente me rejeitava, minha filha corria de mim. Mas eu tenho um filho que era mudo, pastor. E o meu filho, mesmo mudo, não podendo falar-me, ele me abraçava e me beijava. Aí, pastor, um certo dia eu fui para o mesmo bar, o mesmo botequim. Eu fui com o meu maior amigo. E quando eu estava no bar, tomando cerveja com ele, ouvindo canções mundanas, o meu melhor amigo começou a me espancar. E ele me feriu muito. Ele me esbofeteou, me socou, me pisoteou, quebrou os meus dentes. Eu fui pisoteado por ele, eu fui espancado por ele. E ele se foi, a chuva caiu, e eu, um fazendeiro renomado, estava na lama, em duplo sentido, debaixo de uma chuva torrencial que caía naquela região. Quando o dia amanheceu, eu estava todo ferido, todo inchado, com a boca quebrada, mal consegui me colocar em pé. Um cão lambia minha face, e algumas crianças começaram a rir de mim, e eu me lembrei do que havia me acontecido. O meu melhor amigo me espancou, eu vou matá-lo. Eu entrei na caminhonete, pastor, e corri para a fazenda. Quando cheguei na minha fazenda, eu tinha um único objetivo: matar aquele homem que me havia espancado. Eu entrei, fiz alguns curativos rápidos, e peguei a minha espingarda calibre 12 e coloquei atrás do banco da caminhonete. Peguei algumas roupas e algum dinheiro. A minha mulher não disse coisa alguma. Ela era refém das minhas ameaças. A minha filha caçula estava encostada no canto e ali ficou. E o meu filho de 9 anos, mudo, que nunca falou uma palavra, ficava me olhando à distância. Então eu fui até minha esposa, beijei a sua face e disse: eu vou a Costa Marques, na divisa com a Bolívia, e volto daqui 15 dias. Quando eu fui entrando na caminhonete, porque o ódio era muito grande, eu queria matar aquele homem me feriu, me agrediu, me quebrou. Eu simplesmente abri a porta da caminhonete. E quando eu fui entrar na caminhonete, alguém me puxou. E eu olhei. Era o meu filho mudo de 9 anos. Nunca falou uma palavra sequer. E quando ele me puxou, eu olhei e o meu filho miraculosamente disse: papai, não vá embora. Quando ele falou, eu fui impactado pela beleza da sua voz. Minha mulher veio correndo, minha filhinha também. Os funcionários da fazenda vieram e começaram a gritar: a criança está falando, é milagre, a criança está falando. Eu beijei o meu filho e disse: não vou mais matar aquele homem, porque Deus deu voz à minha criança. Tudo está mudando na minha casa. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele guardou a espingarda, guardou as roupas, enfim, e o filho, com muita dificuldade, começou a falar, trocando outras palavras com ele, e dizia: te amo, papai, te amo, papai, te amo, papai. Aí ele fez uma reunião na fazenda e disse: vamos construir uma capela, e vamos estabelecer uma adoração a uma santa. Vamos sim, porque realmente o milagre aconteceu. Só que naqueles dias, um vaqueiro dele, crente, batizado com o Espírito Santo e fogo, havia pedido
a ele que desse a aquiescência para que ele construísse um templo evangélico ali, logo perto da sede. E ele dizia: mas como é que o vaqueiro vai construir? Ele não tem dinheiro, ele ganha pouco mais do que um salário mínimo. E aquele homem começou a construir a capela, porque ele acreditava que alguma santa havia curado realmente o seu filho. Enquanto isso, o vaqueiro no outro extremo construiu o templo. 2 meses se passaram, a capela caiu 3 vezes, ele não conseguiu concluir a capela, e o templo foi levantado, o irmão conseguiu a vitória, a casa de Deus foi levantada, e a inauguração aconteceu. Aí ele foi na inauguração com a sua mulher, a sua filha, e o filho falante agora, e quando chegaram, disse: realmente Deus está aqui. Nós com todo o dinheiro não conseguimos construir a capela, e o meu vaqueiro está inaugurando hoje um templo evangélico. E naquele dia ele rendeu-se a Cristo e o aceitou como Senhor e Salvador, e hoje é pregador do evangelho, um homem bem sucedido e uma vida triunfante na presença do Senhor. O que aconteceu com ele pode acontecer contigo hoje, aqui, agora. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Por favor, a equipe do louvor pode me ajudar? Por favor. Eu quero chamar-te aqui na frente nesta noite. Você que está distante de Deus, em nome de Jesus, nós estamos aí para encerrar o ano de 2012. Eu sei que você tem sonhos, eu sei que você tem objetivos, eu sei que você não quer continuar mais com essas mazelas e desditas, com estes sofrimentos que lhe apavoram, lhe inquietam, lhe sufocam a alma. Em nome de Jesus, eu quero que você creia que Deus é Senhor, que Deus estabeleceu para ti um plano salvífico, que além do perdão lhe trará felicidade sobre tudo. O dia do juízo final é uma realidade, mas se hoje aceitares a Cristo como Salvador, não estarás lá como réu, mas estará no dia do juízo final como adjutor de Cristo, auxiliando o Senhor no julgamento. Em nome de Jesus, eu te chamo, saia do teu lugar, venha aqui receber a Cristo como Salvador desta noite. Venha, nós vamos orar por você agora, em nome de Jesus. Venha. Isto, louvado seja Deus. Hoje não é o dia do juízo final, hoje é o dia da graça, hoje é o dia do perdão. Se você entende que é preciso fazer um concerto com Deus, venha, em nome de Jesus, venha, mas venha hoje. Eu estava falando com o pastor Jazir, que o filho de um pastor amigo nosso morreu nesta semana aqui em Goiânia, assassinado aqui num posto de gasolina entre a 85 e a T63. Como o diabo está cirandando nesta cidade. Talvez o diabo tenha provido contra ti uma armadilha, ele tenha planejado contra ti algo terrível que você nem pode imaginar. Mas em nome de Jesus, vindo a Cristo, em Cristo você está protegido, guardado. Bendito seja Deus. E você que precisa de fazer este concerto, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Venha aqui agora. Em nome de Jesus, venha, sai do teu lugar pela fé. Venha recompor a sua estrutura de fé. Tu sabes do que é que você precisa. Você sabe onde você errou. Não há tribunal de inquisição aqui instaurado, aqui há misericórdia. Deus quer te ajudar. Em nome de Jesus, recomece tudo novamente. O sangue de Jesus vai triunfar na tua vida, vai lhe perdoar, vai lhe dar paz interior, quietude para a alma. Aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Que lindo. Mas aquele
te escolher, um tesouro maior terá. Venha. Saia do teu lugar em nome de Jesus. A voz do Espírito de Deus fala ao teu coração nesta noite. Recomece a tua jornada em nome de Jesus. Venha. Não fique refém deste erro, deste pecado. Em nome de Jesus, posiciona-te diante do Senhor. Fique debaixo da cruz, onde o sangue te alcança. O sangue te perdoa, o sangue te lava, o sangue te redime. Assim como estás para adorar. Aleluia. Assim como estás diante do Estenda as mãos aqui à frente agora em nome de Jesus. Oremos por essas vidas. Pai Celeste, em nome de Jesus, receba estas vidas preciosas na tua presença. Algumas estão, a Deus, pela primeira vez experimentando este grande amor, rompendo com o pecado e aceitando a Cristo como Salvador. Outras já te servem, Deus, e querem, ó Deus, o perdão de um erro, ó Deus, para não ficarem reféns do diabo, das suas ameaças. Ó Deus, perdoai a todos, pelo sangue de Jesus, que estas vidas possam ter alegria, salvação, vida eterna, e que seus nomes possam reluzir no livro da vida. Te pedimos por todos as bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Vem! Aplauda Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.